E a minha relação com meu pai é muito daquele esquema meio que da nossa geração, né? Provedor, que não tinha muito tempo, que tinha que trabalhar para, né, garantir o sustento, que chegava estressado, ele não tinha paciência, coisa e tal. Só que agora, como pai, parece que fica mais fácil de entender por que ele, de repente, não tinha esse tempo, de repente, por que ele não tinha essa disponibilidade interna para estar naquela presença, sabe? E aí, entendendo isso, cara, fica mais fácil até de perdoar seu pai, de repente, se ainda tem alguma coisa, sabe? Na verdade, ser pai consciente não tem muito a ver com o bebê, cara. Parece que de rebate, né? De lasquinha ele ganha isso. Mas a reforma íntima acontece com você, cara. Você que vai ter que ser um cara mais paciente. Você que vai ter que rever, né, as suas histórias. Cara, o primeiro mês foi punk, assim, a notícia. Porque o Theo não foi planejado. Eu ainda estava morando na casa dos meus pais. Ela estava também na casa dos pais dela. E eu lembro que eu entrei em desespero, assim, tipo, minha cabeça começou a pensar várias coisas, cara. Inclusive que eu não estava preparado para ser pai, que eu não tinha como dar conta disso, que, não tinha uma renda só, porque eu trabalho como freelancer e tem todo esse mindset, né, de, porra, né, que veio do meu pai, né, que você tem que ter o trabalho e tem que ter a casa e já tem que ter tudo no esquema para conseguir criar um filho. Tem uma parte de mim que se revolta com isso, que não queria, né, de uma certa forma. E aí você tem que, pô, lidar com esses sentimentos que a princípio são duais, né, que é o mesmo passo que você está amando estar na experiência, apesar de ser desafiador, tem horas que você não queria estar na experiência, que você queria a sua vida de volta, né. É sabido que no passado as coisas aconteciam dentro de um contexto social muito interligado, né? Era ali uma tribo, então a criança ela era cuidada por várias mulheres, né? Ela tinha o espelhamento não só do pai, de vários homens, e também as crianças, estavam. Então era tudo dentro de um contexto maior. E hoje eu percebo muito que é um trabalho muito complicado para a mãe e o pai assumir a criação do filho, só os dois. É pesado, cara. Tem mais coisas para fazer do que tempo para executar. E alguma coisa dessa lista vai ter que ficar por fazer. E se você não tem uma rede de apoio, fica muito complicado. E eu acho que aí começam os atritos do casal, sabe? Eu sei que, minhas questões, as questões da minha companheira, as questões do mundo vão espirrar nele. E eu tenho que também, não posso ser naive, né? Viver no mundo de conto de fadas, porque não tem como. E talvez ele me escolheu como pai, sabendo as dificuldades que eu tinha, isso faz algum sentido para ele. Mas se eu puder ao menos amenizar de alguma forma e poder construir nele um ser que tem bom senso, né, cara? E a psicologia olha muito para essa questão, né, de como formar de que a formação de um ser humano, cara, acontece essa primeira impressão de caráter e personalidade é dado muito na primeira infância, inclusive nos momentos pré-verbais. É nesse primeiro momento que a criança, e digo mais, dentro do útero, ela já está sendo impactada por ondas de emoções, por ondas de pensamentos, e tudo isso vai, de certa forma, moldando, cara, como essa criança vai responder ao mundo. E consciente de que eu estou fazendo um trabalho comigo, a minha intenção como um pai e escolher estar cada vez mais consciente de mim para poder espelhar isso para o meu filho, cara, é amenizar um pouco essa herança que eu trago. Formar educar um filho nesse nível, cara, faz pensar que também eu tô, de certa forma, formando um agente do bem para o mundo, sabe? Ele pode ter ideias boas para
Porque eu fico pensando, pô, imagina como ele vai ser com o filho dele, sabe? Pô, já vai ser completamente diferente. Imagina esse neto, quando tiver um filho, sabe? Então, essa contaminação que eu percebo que tem na minha família, isso fica muito claro quando você faz constelação familiar, né, cara? Todas as cacas que você vai, que às vezes nem é seu, saca? Você tem que fazer um trabalho agora, depois de grande, pra... E, puta, isso não é meu, isso não é meu. Ah, isso aqui é meu, mas isso daqui não é meu. Pai e mãe, meu, tá implícito pra mim sacrifício, velho. E é sacrifício, assim, é sacrificar tempo, sacrificar grana, sacrificar energia, noites de sono. Sacrifício, cara. Tá implícito, velho. Não tem como. Eu acredito que abraçar mesmo o seu filho e fazer esse trabalho de estar presente, você vai ter que sacrificar, meu. Principalmente agora no primeiro ano, parece que o sacrifício tem que ser... Parece que os primeiros meses, cara, a impressão que dá é que é um grande sacrifício. Eu acho que é aí que é a grande porrada, porque de uma hora para outra você tem que fazer um puta de um sacrifício. Se você é pego de surpresa numa gestação surpresa, né? Que acontece sem planejar. E aí parece que com o tempo as coisas vão se assentando, você vai entendendo o seu lugar, sua companheira vai entendendo o lugar dela, o bebê vai entendendo o lugar dele. E para mim, me ajuda a pensar assim que uma coisa que uma amiga minha que tem dois, que faz parte de um dos grupos que eu participo, e que passa por esse processo, porque a gente discutiu muito isso, ela fala sempre assim, meu, vai passar. É só uma fase, velho. Vai passar, você vai ver, vai ficando cada vez mais autônomo, as coisas vão se assentando, pode já dar... Você vai ver, vai passar. Então, você não vai ficar o resto da vida não dormindo, você não vai ficar o resto da vida trocando fralda, sabe assim? Isso vai passar, então vale a pena fazer esse esforço agora. Eu tô com uma frase, que eu não sei se eu li, não sei se eu ouvi em algum lugar, mas é assim, o filho vai te fazer você tornar a melhor versão do que você poderia ser nessa encarnação.